Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso Conecta Pan. Você sabe, né, que a gente sempre traz conteúdos que é do seu interesse aqui no youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Sou o Gabriel Lângaro e hoje estou em carreira solo. Estou aqui para falar com o Miro, do Invictus. Mais uma vez, né, a gente prometeu na semana passada, quando a gente gravou um episódio muito especial sobre o seminário Eu Vendo, que inclusive já está disponível aqui no youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Então é só você clicar no canal e conferir também esse podcast que está imperdível. E a gente falou que teria mais um episódio, né, para falar sobre mais produtos do Instituto Invictus. E aqui estamos, eu e Miro. Bom dia, Miro. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Bom dia, Gabriel. Sempre falo, né, é uma satisfação te receber por aqui, porque a gente sempre vai trocando ideia e aquele conteúdo que agrega realmente, né? Fantástico. A gente vai falar sobre o que hoje? O Comunicando com excelência. Mais um produto do Instituto Invictus, só que dessa vez focado mais na comunicação, né? Isso. Aí eu tava dando uma olhada ali no site de vocês, que é o do Instituto Invictus, né? E sobre os vários produtos, eu dei uma olhada nesse Comunicando com Excelência, porque, pô, eu faço parte da área da comunicação, Sim. né? Então não tem como não chamar atenção. Parece É que isso. o olho tem um imã já na palavra comunicação. Então chamou atenção e tem várias coisas que a gente vê por ali, né? E sem dúvidas, uma das coisas que mais me chamou atenção, Miro, é sobre a comunicação pós-2023. Ou seja, pós-pandemia, né? E então eu imagino que a pandemia impactou todos os setores, Sim. mas especialmente a área da comunicação também, né? Como que Muito. seria uma comunicação pós-2023? Bom, o bem da verdade é que se nós observarmos o que a pandemia trouxe, e eu curto olhar os ganhos, né? Vamos pensar Claro. assim, ó, por mais que o cenário seja catastrófico, e foi, né? Porque se nós observarmos, eu não sei se você já percebeu, mas tu sabe que a gente só viveu uma pandemia no mundo até hoje? Uma pandemia só. É. Sabe As pessoas confundem um pouco pandemia com epidemia, epidemia, né? Exatamente. As epidemias ocorreram várias, muitas, Sim. mas pandemia só ocorreu uma. Só uma. E aqui, quando a gente observa isso, a gente consegue observar o seguinte: o que eu percebo dentro dos nossos eventos e dentro daquilo que seria a estrutura, né? Eu vou olhar o ganho que eu tive, que nós tivemos, com qualquer situação ou realidade, mesmo que seja uma realidade ruim, como foi a experiência que nós tivemos com a pandemia. Sim. Só que os pontos que nós observamos, assim, que eu posso dizer assim que mudou, é que as pessoas passaram a acreditar que a comunicação realmente, elas passaram a ter acesso à comunicação. Uhum, Meu sim. pai usa isso aqui, ele está com a idade dele e aí tu pensa assim, ó, cara, as pessoas de várias idades hoje estão usando tecnologia. Estão usando tecnologia. Ao mesmo tempo, a tecnologia que nos uniu, né, nos aproximou, ela nos afastou. Afastou do Com quê? certeza. Daquilo que seria a relação interpessoal, a relação com as pessoas. Só que ao mesmo tempo trouxe outros ganhos, que seria o seguinte: hoje eu tenho acesso a um recurso e eu me comunico com muito mais pessoas. Só que aqui veio o ponto que seria o ponto que eu vejo que seria importante as pessoas compreenderem. Nós somos sedentes de afeto. E quando eu me afasto do afeto, eu crio uma outra condição que seria uma condição de adaptabilidade. Eu me adapto a uma condição que muitas vezes pode estar me prejudicando e eu nem estou percebendo. Uhum. Porque nós passamos Certo. a ser mais, eu vou dizer o seguinte, ó, doutrinados. Mais doutrinados. Nós passamos a ser mais dependentes de informações que estão aqui. Muitas vezes eu não sei me certificar se essa informação está correta. Sim. E o outro ponto que seria importante nós percebermos. Muitas vezes eu estou olhando o Gabriel, que, nossa, o Gabriel fala tão bem na rádio. E aí eu estou modelando ele sem perceber e eu vejo que ele tem uma capacidade muito grande e eu sinto que eu não tenho essa mesma capacidade. E aí eu crio uma perspectiva de que, tipo assim, para mim ser bom eu teria que ser como o Gabriel. Eu estou olhando é muito mais fácil eu me inspirar em pessoas, porque, um exemplo, elas estão chegando para mim todos os dias. Um outro ponto que eu vejo que essa condição criou foi o seguinte: nós nos tornamos pessoas mais vulneráveis a uma condição externa que seria o seguinte: nós passamos a obedecer. E esse universo faz com que muitas vezes eu necessite de uma informação, eu preciso de uma autorização.
E aí as pessoas passam a deixar de fazer, porque elas ainda necessitam de uma... Nossa, eu preciso que alguém me autorize a fazer. Que te autorize a fazer, né? Isso tudo em decorrência, né, Isso de tudo uma era que a gente passou. Da realidade que a gente viveu nesse período que Claro. foi a pandemia. Agora, vamos lá. Se eu quero melhorar a minha comunicação, se eu sinto que falta alguma coisa, lembra que tudo nós podemos aprender? Sim. Então, o aprendizado é algo que está relacionado até mesmo na comunicação, porque um dia, nós esquecemos isso, tá? Mas um dia eu não sabia andar. Eu não sabia falar. Eu não sabia me comunicar. Aprendeu, não foi? Mas nós aprendemos. E esse é o ponto que foi um dos objetivos que nós trouxemos com o Comunicando com Excelência. Trazer para uma perspectiva a facilidade que é, um exemplo, você desenvolveu uma habilidade em 2 dias, né? Então, assim, ó, em 2 dias de um conteúdo que nós vamos trazer, que foi preparado com muito carinho, justamente para trazer uma nova visão, uma nova interpretação dessa realidade. Claro. E assim, Miro, né, dentro do Comunicando com Excelência são vários tópicos, né? Vários tópicos que são abordados. Então a gente separou alguns aqui para falar. Legal. E um deles que também me chama a atenção é a questão das travas que algumas pessoas têm para falar em público, né? Miro, qual que seria a principal dificuldade que as pessoas têm para falar em público? Porque assim é uma coisa tão simples, né? Sim. É uma coisa tão simples pegar um microfone e falar na frente de uma galera assim, só que muitas pessoas travam. Muitas pessoas pegam o microfone e travam. Eu acho assim que em determinado momento de um podcast eu comentei aqui que eu não consegui falar em público, não foi? Isso. Acho que o Miro lembra Foi. que eu comentei que eu não consegui falar em público. E depois eu fiquei pensando, por que eu tinha esse medo de falar em público, sendo que eu sou uma pessoa que trabalha com comunicação? Então eu não deveria ter esse medo, né? E eu lembrei de um fato que aconteceu na minha infância. Legal. Que eu acho que foi isso que me despertou um medo. Uhum. Mas eu vou deixar que o Miro fale. É que, na verdade, o Gabriel já explicou o que é. Eu posso citar um exemplo do que aconteceu comigo? Traz o exemplo. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, na escola, sempre gostou de participar de concurso de poesia, de concurso de música, né? Sempre que tinha algum evento na escola, eu tava lá Envolvido. falando. Só que teve um momento que eu fui declamar uma poesia e eu esqueci essa poesia, sabe? Eu esqueci, eu travei. Aí vem aquela palavra linda, maravilhosa. Eu travei. Eu travei na frente de todo mundo, assim. Todo mundo ficou me olhando. Eu fiquei, assim, com muita vergonha. E não consegui. Agora ele já trouxe o que ele ficou. Ele ficou com muita vergonha. Então, aqui, Gabriel, tem um ponto mágico que seria a parte que muitas pessoas, elas têm. Isso é programação neurolinguística. Ali você fez uma programação. Uhum. Primeiro foi que eu travei. Sim. Aí veio o sentimento, que ele já falou que era medo, né? Medo. Mas antes disso, ele acredita que foi a vergonha. Então, a vergonha que deriva do medo impede ele de fazer. Aí o que acontece? O nosso cérebro, ele foi preparado para nos proteger, certo? Sim. Naquele momento que você afirmou que você travou, eu travei. E possivelmente, em outras experiências, você falou assim, não, eu travo, então eu já nem vou mais. E aí você foi se anulando aquelas experiências. E sempre que eu via alguma experiência futura que pudesse levar você a destravar, você evitava aquela realidade. Uhum. Com medo de algo que nem aconteceu. Com medo de algo que nem era real. Nem era real. Mas você afirmou que você travou e você sentiu medo. E aí, quer ver uma coisa? Gabriel, seja forte. Agora ele traz a mente dele para o positivo. E quando a gente começa a observar, você vai ver o seguinte, que o que impede você de falar, ou falar em público, ou fazer algo, né? Porque quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de um conteúdo bem amplo, né? Sim. Às vezes a pessoa acha que é falar em público. Às vezes a pessoa acha que é fazer um vídeo. Às vezes a pessoa diz, eu não consigo fazer um vídeo para vender o meu produto ou para transmitir a minha ideia, Sim. Entende? Porque ela fica avaliando, ou seja, lembra que nós estamos modelando, sem muitas vezes querer, sem perceber, nós estamos modelando as pessoas. Então, eu estou vendo que o Gabriel faz os vídeos, a Joyce faz vídeos incríveis, né? Ela vende a ideia. E é tão fácil para ela fazer que ela diz para ti assim, Gabriel, vai fazer o teu? Só que o que te impede de fazer porque aí você está modelando ela, você admira a forma como ela fala, como ela se comunica, e você aumenta a tua régua.
E aí você vê que você não consegue chegar lá. Então, esses são os pontos que dentro do seminário nós vamos trabalhar. Porque quando você vai ver o seguinte, na verdade, o que impede você de fazer algo, um vídeo, ou falar em público, ou falar num microfone, ou até mesmo vender, muitas vezes, que foi o assunto do outro podcast. Então, é um sentimento. Então, inevitavelmente, é fundamental você trabalhar a inteligência emocional dentro do evento. Então, dentro do Comunicando com Excelência, nós vamos trabalhar justamente essa estrutura. E nós vamos mostrar para você um grau de evolução que você vai alcançar mesmo dentro do evento. Então, já no primeiro dia 23, né? 23, 24, né? Isso. De março. 23 e 24 de março, em Blumenau, a gente vai estar realizando o Comunicando com Excelência, que é um evento que nós, o Instituto Invictus, promove junto com o Naldo Corrêa. Naldo Corrêa é um especialista, tá, em comunicação. E ele veio de uma estrutura muito, vamos pensar assim, ó. Ele veio da comunidade. Naldo é uma pessoa que veio da comunidade de São Paulo. Quando fala comunidade, vou deixar depois para ele explicar o que é a comunidade, né? E hoje é uma pessoa que mora em Santa Catarina, tá? Veio para Santa Catarina, que está aqui, está fazendo um ano, acho que agora. E eu sempre desejei ele próximo para justamente tê-lo como uma pessoa referência nesse conteúdo. E ele é muito bom. E o que nós fizemos como instituto? Nós permitimos formar uma parceria que leva você a ter uma experiência com ele, justamente para desenvolver aquelas habilidades que você muitas vezes acredita não possuir, por sentimentos que você tem. Só que aqui vem um ponto bem legal. Hoje tu percebe que você melhorou no teu desempenho? Com certeza. E o que fez você mudar? Verdadeiramente. Você percebeu essa mudança ou simplesmente de repente você... Não, eu percebi a mudança. Eu percebi que, assim, todas as vezes que eu pegava o microfone que falava na frente do público, realmente não era aquilo que eu imaginei, né? Que eu idealizei quando eu tinha 8 anos de idade, que todo mundo ia me julgar, que eu tinha o medo do público. Não é bem assim. Então foi aquilo que a gente falou, né? Um medo inexistente, um medo de algo que não acontece, que não é real. Exatamente. Que não é real, mas como que eu vou transmutar isso? Então, dentro do Comunicando com Excelência, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos levar você a ter uma experiência que você vai perceber, não, realmente, opa, então eu consigo. É real para mim, eu consigo alcançar esse resultado. Claro. Através de métodos que a gente vai estar trazendo justamente para trabalhar todo esse universo, tá? Porque aqui nós trouxemos um exemplo teu, né? Mas um exemplo tem muitas outras perspectivas, tá? Que está relacionado hoje a você se comunicar. Porque hoje, inevitavelmente, você vai ter que acessar essa maquininha. Vai. Por isso, né, a mudança que ocorreu na comunicação pós-2023. Claro. Né? Por que a gente fala pós-2023? Por que não poderia ser pós-2020? Porque nós tivemos que aprender. Né? Foi todo um processo. Então 3 anos. Esse período aí de que se antecedeu, né, e se passou pós-pandemia, mudou muito esse universo. E hoje o comportamento das pessoas está alterado. Né? Eu falei com uma pessoa que trabalha com eventos. Né? Então ele sempre fez eventos e tipo baladas mesmo, né? Então assim, ó, festas. E ele disse assim, ó, Miro, o comportamento das pessoas mudou. As pessoas, elas se comportam diferente. E não é as pessoas no geral, como assim, no termo geral, os jovens estão diferentes. Ele percebe o seguinte, que tem jovens que têm mais característica mais de velho do que era antes da pandemia, né? Então, toda essa perspectiva, se nós não olharmos, nós não vamos conseguir estarmos atualizados com aquilo que seria a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, o Comunicando com Excelência, ele é um evento que atende todos os públicos, desde uma pessoa que, de repente, deseja melhorar a própria comunicação. Mira, eu vou ser um expert em oratória. Nós não vamos trabalhar a profundo essa questão da oratória. Tipo, vou ser um orador a partir de agora. Né? Um exemplo, eu não vou trabalhar esse cenário. Eu quero trabalhar justamente aquilo que seria um exemplo para uma pessoa que é locutor, radialista, para uma pessoa que é dona de casa, para um empresário que quer desenvolver, para aquela pessoa que foi promovida e necessita fazer uma palestra. Vim agora comunicando com uma pessoa que ele disse assim, Miro, eu consegui produzir equipes, mas hoje eu percebo que eu necessito
um apoio para produzir as minhas equipes, porque desenvolver os treinamentos e produzir o trabalho, ele não está conseguindo. Então, um exemplo, ele necessita produzir a equipe. Nesse caso aqui, ele está percebendo que ele precisa melhorar a comunicação dele. Sim. Então, essa pessoa é uma pessoa ideal para esse conteúdo. Vem cá, Miro, olha só, e muitas pessoas, mesmo que não tenha medo, né, que seja a pessoa mais solta do mundo, assim, para falar em público, eu acho que uma coisa muito comum entre essas pessoas é que elas ficam nervosas, né? Eu imagino, assim, que todo mundo já passou por um momento de nervosismo ao falar em público. Sim. Miro, existem técnicas para não ficar nervoso? Isso envolve uma reprogramação neurolinguística? Como é que funciona essa questão? Existem técnicas de respiração que a gente vai também trabalhar dentro do evento. Então, assim, muitas pessoas, elas se deixam levar, porque, vamos lá, eu vou usar o Gabriel, então, para ficar mais fácil para você entender. Quando você sentiu vergonha, né, naquela experiência que você travou lá, que parte do corpo você sentiu? Senti um friozinho na barriga. Sentiu um frio na barriga. Isso, um tremor. Tremor. E aí o que acontece? Quando ele vai para uma próxima experiência, aqui que vem a programação. O teu corpo já tem uma estratégia. Opa, tu vais falar em público, ou tu vais declamar um poema, uma coisa parecida. O que vai acontecer? O teu corpo já começa a sentir aquilo que está acontecendo antes, né? Entendi. Que muita gente chama de ansiedade, porque você vai, o evento nem aconteceu ainda, mas você a tua tá mente assim. já foi para o futuro e lá você está sentindo os sintomas, ou seja, você está sentindo no teu corpo aquela realidade. Então, o que vai acontecer dentro do evento? Nós vamos produzir uma condição que você possa entrar em contato com essa experiência e reprogramar. Agora você é adulto, entende? Entendi. Com técnicas de programação neurolinguística, com técnicas de oratória mesmo, que existem técnicas, entende? Que vão melhorar o teu desempenho. Então, essas técnicas nós vamos estar trazendo dentro do evento. Agora, compreenda, você só vai conseguir alcançar isso quando você parar para observar. Então, o convite é que você esteja nesses 2 dias, tá? Nesse ambiente, preparado para produzir uma melhora no teu desempenho de comunicação, para alcançar o resultado que você deseja. Para se observar. Porque hoje fica fácil você olhar para trás e dizer assim, não, melhorou. Sim. Né? Melhorou. Mas você se trabalhou emocionalmente para alcançar esse resultado. Com total certeza, né? Porque imagino que tudo, né, que acontece na nossa vida tem um fundo emocional. Tem. Tudo gira em torno do emocional. Se o emocional não está bem, você não consegue ir bem em vários âmbitos da tua vida, né? E aqui falasse mais uma coisa que é importante, ó. Possivelmente aquela condição daquela experiência que você viveu lá com 8, 9 anos, ela reverberou em outras realidades da tua vida, em outras áreas, porque nós não temos como nos separar. E essa até foi uma pergunta aqui nos bastidores, né, do Gabriel, né? Mas por que é uma parceria, né? Porque esse foi um desejo que o Instituto teve. Porque o que acontece? A ideia é que os nossos produtos eles têm uma definição genuína. Cada evento, você vai perceber que ele vai agregar na tua vida de uma forma. Muitas pessoas acreditam que eles necessitam aprender a vender. Outras pessoas acreditam que eles necessitam aprender a se comunicar. Outras pessoas já passaram por essa fase, mas elas querem desenvolver novas habilidades. Então, vêm as formações. E aí, sucessivamente, as coisas vão acontecendo. Outro dia uma pessoa me falou assim, Miro, mas como vocês têm uma carteira de vários eventos, vocês não confundem a comunicação desses eventos na hora da venda? Interessante. E aí? Não, porque o que acontece? Cada pessoa tem uma necessidade, tem um momento que ela está vivendo. E quando tu começa a desenvolver inteligência emocional, quando você começa a entrar nesse universo de se perceber, se auto-perceber, você vai ver que é o seguinte, as necessidades elas vão se completando. E você vai passando pelas fases e, consequentemente, vai desenvolvendo essas habilidades. Então, hoje, o Instituto Invictus tem uma esteira de eventos que abrange você em diversas fases da tua vida. Desde 7 anos até 84, que foi a maior idade que eu tive dentro de um evento. 7 anos, imagino que seja o Leader Training Kids, né? O Invictus Kids. Invictus Kids. Isso aí. Isso.
Então, assim, ó, hoje nós entendemos que o ser humano, ele é um todo, ele não é uma fase da vida. Você é um todo, você possui saúdes, vamos falar dessa forma. Então, você possui uma saúde física, uma saúde intelectual, social, econômica, financeira, familiar, espiritual. Então, o que vai acontecer? Se você é um todo, você passa pelas fases da vida, que são fases, né? Sim. Agora, tu imagina se você deixa aquele menino de 8 anos dominar a tua perspectiva. Não tem como, né? Aí tu começa a perceber o seguinte, por que está dividida essa estrutura dos nossos eventos, né? Um dia eu ainda vou ter essa experiência, né? Essa condição de criar uma condição de ter um evento onde que você entra com 7 e sai só com 80. Oh. Já imaginou? Não, mas é possível. É possível? É possível, é. Ah, mas se eu tô com 18, eu consigo? Se eu tiver com 20, eu consigo sim, porque eu te levo àquele universo lá atrás e te levo para o futuro, entendeu? No futuro. Caramba. Então O negócio tem que ser bem estruturado, né? É bem isso aí. Bem Mas estruturado. dentro dos eventos, quando a gente trabalha inteligência emocional, a gente alcança esse resultado. Miro, vamos lá. A gente falou de muita coisa, né, sobre o Comunicando com Excelência, só que eu sei que tem muito mais ainda, Tem. né? É um leque muito grande de conteúdo e tópicos que serão abordados nesses 2 dias, né, de eventos, Isso mesmo. de evento que vai acontecer aqui em Blumenau. O que mais que a gente pode ter esse gostinho? Como o Comunicando com Excelência é um evento que a gente pretende produzir uma experiência para as pessoas, porque Legal. é dessa forma que o adulto aprende, esteja preparado para o novo, esteja preparado para uma experiência que vai te levar a melhorar a forma como você vem se comunicando. Ele serve para todas as pessoas, Tá. de todas as classes e de todas, vamos pensar assim, ó, as profissões, porque um exemplo hoje, comunicar é fundamental para que as pessoas alcancem os resultados que elas Com desejam. certeza. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Então, quando você percebe a magnitude e o valor desse trabalho, você vai perceber o seguinte, cara, ele serve para qualquer pessoa, até mesmo para aquelas pessoas que hoje já estão numa fase de destravamento, que já passaram por, eu já faço vídeo, eu já faço as minhas lives, eu já faço os meus vídeos para vender algum produto, mas será que você consegue dar um treinamento? Será que você consegue preparar um material, um conteúdo que vai levar mais pessoas a se algo desenvolver? um pouco mais complexo, né? Então, assim, ó, dentro do Comunicando, a gente vai trazer uma perspectiva que você possa ampliar essa tua visão. Ampliar. E sabe que muitas pessoas têm essa mesma questão, que é o vício de linguagem. Exatamente. Isso é uma coisa que é trabalhado também? Sim. É? Tudo que está relacionado a... Vamos pensar o seguinte, aquilo que seriam os operadores, né? Que são Ok. um vício de linguagem, né? Eu falei com uma pessoa ontem, numa reunião, e ela soltou um bah. Bah. E aí é simples, né? Ela soltou um, tá? Ela já se monitora, tá? Porque ela está promovendo um evento em Foz do Iguaçu, então a primeira ideia seria paranaense, né? Sim. E quando ela soltou o bah, eu disse pra ela assim, mas cadê o chimarrão? Gaúcha. Gaúcha. Sabe que a Joyce tem um bar tatuado na mão, tá? Ó, tá vendo? Então, o que é importante você entender? Eu logo percebi e ficou bem legal a nossa comunicação, entende? Legal. Interessante. Agora, os vícios de linguagem, eles muitas vezes, eles não são percebidos pela pessoa. Então, nós vamos trabalhar dentro do evento uma técnica para você se auto-perceber. Existe técnica para isso também. Então, quando você começa a se perceber, mas o quanto que isso me prejudica? Um bar não prejudica ninguém, entendeu? Mas existem outros vícios, tá? Exato. Existem outros vícios de linguagem que é importante você se observar. Outros vícios muito mais viciosos, Exatamente, né? Mais frequentes. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, uma coisa muito pessoal minha, né? Eu comunicava assim, até é difícil agora de eu fazer, porque eu já mudei essa realidade, mas vamos lá, vou tentar. Vai virar recorte isso daí. Tá, como é difícil, cara. Vamos lá, eu usava a palavra seja no lugar de seja. Entendi. Seja. Seja no lugar de seja. Eu utilizava isso. Eu usava isso, E aí,
no momento de um evento, teve um treinando, olha só, que ele me corrigiu. Ele não me corrigiu em público, ele me chamou no lado e ele disse, ô Miro, tu percebeu que você fala seja? Eu disse, não, é que seja não existe. Existe seja. Quando ele falou isso pra mim, aí eu perguntei pra ele assim, tá, mas o que você entendeu? Pelo aí, seja? Não, eu entendi que tu querias falar seja. Tá, mas te incomodou eu falar seja? Cada vez que tu falava seja, me incomodava. Aí a atenção dele, aqui que é o ponto que é importante você entender o quanto isso é importante, o comunicador entender isso. Cada vez que eu falava seja, era como se eu ficasse menor que ele dentro do evento. Ah, olha. E eu incomodava ele. Ele ficava incomodado, a atenção dele ia para onde? Para aquele operador modal. Para aquele operador. Entende? E eu, entendendo o quanto isso poderia estar me prejudicando e prejudicando a comunicação, mesmo entendendo que o que ele entendeu estava correto, eu passei a me observar e me corrigir. E hoje eu não uso mais. Tanto que eu tenho até dificuldade de falar o seja. Não consegui nem formar a frase que, né, seria o seja, né? E sabe que as pessoas têm um vício de linguagem muito comum, é o né e o então, né? Então. Então, o né. Tipo, todas as palavras, todas as frases têm um né no final. Muitos. E... Tem algum vício de linguagem, Thais? Então. Ó, às vezes trazer já para iniciar uma fala, muitas vezes a pessoa tem o vício. Iniciar uma comunicação, ele vai trazer um vício. É possível às vezes a gente perceber como que as pessoas estão escrevendo às vezes ou fazendo os próprios áudios. Então é uma questão de observar, tá? Porque às vezes nós vamos estar comunicando sem perceber que estamos produzindo isso. Tem gente que começa uma live com bom dia, tem gente que traz um jargão às vezes, né? E às vezes aquele jargão até cola, né? Teve um cara que andava de bicicleta aí fazendo, como é que é? Frase do dia, né? Sei. É um jargão. Mas às vezes tu repete tanto aquilo que você acaba sendo interpretado por aquilo. Então, é importante, às vezes, você se observar. E dentro do Comunicando, nós vamos trazer vários olhares para esse contexto todo. E sabe que o Comunicando com Excelência tem muitas coisas muito interessantes, né? Que se a gente fosse se aprofundar em cada uma delas, a gente ia terminar esse podcast 2 horas da tarde, né? Sim. Mas olha só, tem investimento, que eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Tem investimento, tem a psicologia das cores para causar uma boa primeira impressão, isso que é muito interessante. O Tyson, ele cursa publicidade e propaganda, né? Então eu acho que isso combina bastante, né? Da psicologia das cores, que é muito trabalhado, inclusive, na publicidade e propaganda, né? Bem isso aí. Enquanto, né, eu, quanto estudante de jornalismo, também, em um determinado momento ali da faculdade, a gente passou também pela psicologia das cores. Mas tem também a PNL voltada para a oratória, que eu acho bastante interessante. A persuasão, que eu acho que é um tópico bem, bem importante. Os arquétipos do marketing. E uma coisa que eu achei muito interessante também, que essa sim eu gostaria de aprofundar, que são os gatilhos mentais. É que os gatilhos mentais, eles entram dentro de um universo gigante, tá? Eles pode abordar, pode focar em um eles vão estar... os gatilhos mentais, eles são um recurso que todo ser humano já utiliza, muitas vezes sem conhecer, sem saber, né? Um gatilho mental que é um gatilho muito poderoso é o gatilho da reciprocidade. Ok. Né? O que eu poderia estar trabalhando assim vários gatilhos, mas por que eu entendo que a reciprocidade é um gatilho forte? Porque ele vai dentro de uma realidade que nos separa ou vai nos unir, tá? Que seria o seguinte, a reciprocidade pode-se dizer que é o antídoto do egoísmo. Então, o que seria esse gatilho dentro daquilo que seria a comunicação? Quando você, muitas vezes, comunica, você acredita que a comunicação seria só verbal, né? Exatamente. E, na verdade, a comunicação ela é muito mais ampla. Com certeza. Então, quando você está vendendo uma ideia, um serviço, um produto, ou quando você deseja comunicar algo, a tua comunicação não verbal, ela traduz também uma ideia. Okay. E se você saber utilizar o gatilho da reciprocidade, você vai comunicar muito mais assertivamente para o tomador da decisão das pessoas que estão envolvidas dentro daquela comunicação. Consegue citar um exemplo
formular um exemplo prático desse gatilho da reciprocidade? Quando você age com alguém entregando antes de receber. A reciprocidade está associada ao seguinte fato, ó. Eu desejar aquela nota de R$200 que eu quero no meu bolso, primeiro no bolso do Gabriel. Ficou mais claro agora. Eu fui bem direto dentro de um processo assim, bem mais objetivo. Mas seria o seguinte, ó. Dentro do... Eu falei do BNI no outro dia, né? Que é um encontro de pessoas empreendedoras, de empresários, né? Dentro do BNI a gente fala que é o Giver's Game. Que seria o seguinte, eu levar você a ganhar sem ter intenção do mérito. Então, isso é bacana. os gatilhos mentais, eles vão dentro daquilo que seria o tomador de decisão de todos nós. Então, um exemplo, quando você participou dos nossos eventos, você sente que você... vamos dar um exemplo bem prático teu de novo, né? Vamos lá. Por que que você vai estar de anjo no próximo LT? Agora eu vou estar de anjo no próximo LT porque eu quero ajudar as pessoas. Eu quero estar junto com as pessoas, vivenciar o momento de transformação delas. E sabe por que ele está fazendo isso? Eu quero ajudar, vou estar. Vai ser de forma genuína, você vai estar lá sem receber nada. Você, na verdade, vai investir. Agora, vamos lá. Por que você está fazendo isso? Por espontânea vontade, porque eu quero... É aquilo que eu falei, eu quero ver as pessoas mudar, quero testemunhar a transformação delas. Na verdade, através do gatilho da reciprocidade, você está entregando o que você recebeu um dia. Gatilho da reciprocidade, se chama isso. Isso. Então, o que acontece? Um dia você recebeu. Sim. Você recebeu das pessoas que estavam lá quando você participou, tinha anjo lá, né? Tinha. E talvez essas pessoas te acolheram num determinado momento. Exatamente. E foram genuínos. Sim. Essa é a parte que é importante, ó. A genuinidade que existe nas relações dos seres humanos. Entende? Então, os gatilhos mentais, a gente trouxe um exemplo, né, desse gatilho, mais um exemplo, a gente poderia trazer vários outros, tá? Entretanto, é importante você entender que isso já ocorre dentro da nossa comunicação. Só que, por eu não saber que eu estou usando, muitas vezes eu já uso, mas não sei. Agora, quando você compreende essa máxima, você começa a provocar essa realidade. E aí, quando você provoca, você vai perceber o seguinte, ó, as coisas elas se expandem e, consequentemente, você acaba produzindo melhores resultados na tua vida e na vida das pessoas. Muito bom. E é por essa razão também que esse evento é produzido em parceria, o Instituto Invictus com o Naldo Corrêa. Naldo Corrêa. Beleza. Vamos deixar as redes sociais também do Naldo aqui na descrição desse Isso vídeo. mesmo. Mas só pra gente... A gente tá se encaminhando já pra reta final, mas só pra gente falar, né, explicar aqui, além de tudo isso que a gente falou, tem muito mais ainda. Tem até pro pessoal das redes sociais aqui que eu tô vendo, né? Sim. Como perder o medo do microfone, passo a passo para gravar vídeos para as redes sociais, como fazer lives no Instagram, como destravar nos stories, técnicas de memorização também, porque para quem não sabe, né, eu quando vou fazer algum vivo aqui no rádio ou tanto na televisão, em determinado momento eu tenho que decorar o texto, tenho que memorizar todo um texto. E isso eu não... Acredito eu que eu não segui nenhuma técnica específica, foi só... Sim. Assim. Repetição. Ou repetição pode ser uma técnica. É uma técnica. É uma técnica. Sim. Então, mudo minha frase. Eu usei a técnica da repetição. Então, tudo isso engloba no comunicando com excelência, né? Miro, vamos lá. Com suas palavras agora, por que comunicar com excelência? Pra gente finalizar. Bom, é que quanto mais você dominar o universo da comunicação, melhor se torna o resultado das pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, a comunicação, Gabriel, quem tem a responsabilidade? A gente. É a pessoa que está comunicando, né? Exato. Ou a pessoa que está recebendo, ela teria a responsabilidade de interpretar a comunicação? Também. Mas será que a pessoa que está comunicando, ela está se certificando que se a pessoa entendeu a ideia dela?
E aqui vem um ponto que muitas vezes você acredita que está fazendo correto. Às vezes você, de forma genuína mesmo, não percebe que talvez está comunicando, mas você não está se certificando se as pessoas estão compreendendo aquilo que você realmente desejava comunicar. Por isso que desenvolver a habilidade da comunicação é fundamental. Desenvolver novas habilidades, tá? Porque todo mundo já se comunica, né? Nós, de forma bem genérica, né, vamos falar assim, nós nos estamos comunicando. Sim. Muitas vezes dentro daquele nosso universo, né? Bem prático, né? Ou muitas vezes, sem saber, estamos nos colocando na comunicação e estamos interpretando de forma equivocada as mensagens que estão sendo nos trazidas. Claro. Então é fundamental nós desenvolvermos as duas habilidades, né? Perfeito. Habilidade de ouvir, habilidade de aprender, habilidade de estar na condição de aprendiz para desenvolver uma nova técnica, né? Muito bom. É isso. Miro, vamos lá, para a gente finalizar de fato agora, né? Os recados finais, recados paroquiais, assim, como garantir a participação no Comunicando com Excelência, onde encontrar informações, quando vai acontecer, horário, onde acontece. O evento acontece aqui em Blumenau, tem um espaço reservado no Clube Blumenauense, onde nós ministramos esse evento. É um evento de 2 dias, então reserve o sábado e o domingo, das 9 às 19 horas. 22 e 23 de março, 23, né? Isso mesmo, 22 e 23 de março. Você pode fazer a tua inscrição nas redes sociais do Instituto, né? Através do site também, www.institutoinvictus.com.br. E nas redes sociais também encontra informações, né? @Instituto Invictus no Instagram. E também, esse em específico, também encontra informações no @Naldo Correia, que é uma das pessoas que vai estar presente nesse evento. Exatamente, Isso aí. Miro, obrigado mais uma vez. Seja Gratidão. sempre muito bem-vindo aqui na Jovem Pan. Sempre muito interessante compartilhar conhecimento contigo. Legal. Gratidão à audiência. Seguimos. Beleza. Mais informações você encontra então no institutoinvictus.com.br sobre o Comunicando com Excelência ou outros produtos também do leque de serviços do Instituto Invictus, que você acompanha também no Instagram, no @Instituto Invictus. Jovem Pan também no @Jovem Pan Blumenau, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Jovem Pan sempre multiplataforma, está com você na televisão, está no rádio e também está no digital. Beleza? Finalizamos mais um Conecta Pan. Lembre-se de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder mais vídeos como esse. Eu sou o Gabriel Lângaro, você me segue também no @Gabriel.Lângaro. Fico por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau!